16. O tema desse culto é o eco da gratidão. Hoje nós fomos convocados a olhar para o alto em um mundo onde somos bombardeados por notícias ruins, cobrança e ansiedade. A palavra de Deus nos convida a fazer uma pausa, dar uma parada na nossa vida e entrarmos no que é sagrado, para olhar para aquele que deu origem a tudo. O Salmo 136, ao qual nós lemos, é conhecido na tradição judaica como um grande louvor. Ele tem uma característica única, a frase porque o seu amor dura para sempre, sempre repete em todos os 26 versículos. Vocês já imaginaram a leitura desse salmo? O salmista ali reunia todo o povo perto do templo e lendo, e era um louvor, cantando toda a repetitividade desses 26 versículos, o salmista puxando o louvor, e todo o povo respondendo em coro, repetindo com ele esses versos. Hoje, esse eco precisa alcançar o nosso coração, e porque devemos dar graça ao nosso Criador. E por que nós precisamos dar graça ao nosso Criador? Porque Ele é bom. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 136, versículo 1. A gratidão cristã não se baseia em circunstância, mas no caráter de Deus. Então é o caráter de Deus que é importante para nós. Ele tem que ser baseado não na circunstância da nossa vida, mas é no caráter de Deus que ele deve ser baseado. A bondade não é apenas o que ele fez e quem ele é. Nós mudamos o tempo muda, as pessoas falham, mas Deus permanece fundamentalmente bom. Ele sempre é bom. Um edito contra a murmuração. Quando passamos por lutas, o inimigo tenta colocar uma dúvida. Então, quando nós estamos passando por luta, se nós contarmos muitas vezes a nossa luta que passamos, o nosso inimigo tenta colocar uma dúvida em nossa mente e perguntar: será se Deus é bom mesmo? Entender a bondade de Deus nos protege nos dias de tempestade. Se Ele é bom, até mesmo o que Ele permite coopera para o nosso bem. Isso está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que até nas nossas fraquezas e na nossa perseguição, Ele coopera para o nosso bem, aquilo que acontece. Eu quero contar algo, por exemplo, que às vezes você fala: mas não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Lembra que desde o ano passado, ou melhor, o ano anterior ao passado, nós planejávamos consertar esse forro que vem há muitos anos, desde talvez de quando fizeram esse forro, ele vinha capengando e saber que dificuldade ele ia ter. Porque se colocaram um remendo novo em um pano, num tecido que já estava perecido. Eu conheço essa igreja desde 2003 e lembro que aqui tinha um forro de madeira e ele já estava deteriorado, dando muito trabalho. E com várias umidades e várias vezes conserto de telhado, então foi deteriorando a madeira. E quando então fora feita esse forro de PVC e colocado, deveria, porque não foi feito, ter tirado todo aquele forro antigo, a roupa velha, a roupa já perecido. Não se coloca remendo novo em uma calça velha, porque você vai ficar só com o remendo, a calça vai se soltar do remendo novo. Então se colocaram aqui um forro novo e bom numa madeira perecível, e foi dando dificuldade, e por vários momentos passemos por dificuldade. Eu mesmo fiz várias manutenções para que não caísse nas cabeças das pessoas. E de repente o anterior pastor meu, há um tempo passado,
chegou a entrar aqui após mim e está até escorado mesmo parte do forro para que não caísse na cabeça das irmãs e dos irmãos. Mas ele fez aqui um conserto, talvez quase a metade do forro, ele novamente tirou todo aquele forro que estava aqui. Você pode ver que tem uma diferença de cor. Foi tirado todo aquele forro, foi até doado para um irmão que levou embora. E o forro não estava tão ruim assim, porque não é em si o forro de PVC que estava ruim, mas é o que estava abaixo dele, ou acima de nós. Então, ele colocou novamente metade da igreja de um forro novo, mas agora o forro novo novamente colocado exatamente no forro podre. E ainda há pouco tempo eu aqui no púlpito olhando e prevendo a queda desse forro, disse: mas irmã, tome cuidado, vai cair, vai ruir, vai cair tudo isso aqui. E um dia eu entrando nessa igreja, eu vi que aqui estava, a queda foi perfeita, caiu todo o forro. Mas o que quer dizer que até mesmo no momento das coisas ruins coopera para o nosso bem. Se vocês observarem, depois eu vou fazer um vídeo para cooperar essa pregação, que aqui no canto chama tesoura, esse madeiramento. Para quem entende e vai escutar esse vídeo, vai saber o que é tesoura. Então a tesoura que está colocada em várias partes dessa igreja, a primeira tesoura aqui, ela já não está em lugar nenhum. De tanta umidade que houve, ela estava tampada, talvez eu não ia saber se não caísse o forro, mas ela cooperou para o nosso bem, porque essa tesoura com todo o telhado poderia ruir e cair e perder totalmente a cobertura desse prédio. Mas uma vez que esse forro caiu todo, deu para mim detectar que a viga já não está na parede, ela apodreceu 30, 40 centímetros, não tem mais nada, um pouco cupim, outro pouco podridão, outro pouco umidade, mas ela ruiu. Ela não caiu porque Deus não permitiu que assim não caísse, mas agora há a possibilidade de eu fazer uma ponte de safena, quer dizer, uma emenda de uma outra madeira, após madeira, e parafusar uma na outra, e nivelar novamente, que ela está descida mais de 10, 15 centímetros. Então, para cooperar com Romanos 8:28, que até nesse momento ela coopera para o nosso bem, para o mal menor acontecer, a vir cair todo esse telhado na cabeça, e só o forro caiu, agora pode ser consertado. Então, entendendo aqui, Romanos capítulo 8:28, é assim, que até mesmo na hora que parece terrível que o mal aconteceu, foi para cooperar para que o mal pior não acontecesse, para ser consertado. Então muitas das vezes quando nós passamos por uma dificuldade, e você pode se sentir oprimido e coisas acontecendo, observe. Talvez o mal que você percebe tão perto de você, ele está te avisando de uma coisa pior que pode vir a acontecer, para você se proteger e transformar o mal em um bem para você e para os seus familiares. Aquele que sozinho faz grandes maravilhas e com habilidade, e fez o céu, que estendeu a terra sobre as águas, diz a palavra de Deus. Aquele que sozinho fez as grandes maravilhas, que com habilidade fez o céu e estendeu a terra sobre as águas. Salmo 136, 4 e 6. O salmista nos convida a olhar para a criação, para entender as grandezas de Deus, o Deus dos detalhes. Ele criou o sol para governar o dia e a lua para a noite. Ele colocou cada estrela no lugar. E o mesmo Deus que sustenta o universo, a palavra do seu poder, é o Deus que conhece o número do fio. Se ele quiser saber, ele conhece até mesmo quanto fio de cabelo nós temos na nossa cabeça. É o que os pregadores usam dizer, e eu não fico atrás de dizer isso. Então, se ele quiser, ele sabe de tudo. O Criador cuida da criação, e se ele tem poder para criar o universo do nada, ele tem poder para recriar a sua história. Então não se engane, o Deus que criou todas as coisas e criou-nos também,
quanto mais Ele tem poder para recriar algo. Se você tem algo na sua vida, uma dificuldade que parece que está perdido, Ele tem o poder para recriar isso na sua vida e fazer as maravilhas na sua vida. Creia nisso que você recebe. O Criador que cuida da criação, se Ele tem o poder para criar o universo, do nada Ele tem poder para recriar a sua história, para trazer luz às suas trevas e ordem dos seus caos. Então Ele apanhar em ordem o caos que muitas vezes passa pela sua vida. Olhar para o Criador nos lembra o quão pequenos são os nossos problemas. Nossos problemas são pequenos perto das dificuldades que nós passamos. Eu me lembro aqui mais uma passagem que eu posso contar para isso, que tão pequeno é o nosso problema, perto do poder que Deus nos tem. A Michele é testemunha do problema que eu passei em 2003, e com dificuldade de enfermidade na minha casa, e aquela enfermidade que Deus curou no filho na época. Eu lembro que a mesma surgiu na minha pele e várias dificuldades. E um dia eu lá no trabalho fazendo curativo na minha perna que parecia estava apodrecido, eis que chega uma funcionária pública que também na época era vereadora. Ela chegou e olhou para a minha perna, e quando eles tinham costume de me chamar com outro nome, apelido, ela disse: Guardinha, o que é isso na sua perna que está acontecendo? E ainda você está fazendo curativo e ainda dá risada? Por quê? Eu falei: sabe por que eu rio desse problema? Porque o Deus que eu sirvo é muito maior dos problemas que eu tenho. Isso é nada, porque se Deus quiser, esse problema é problema, mas se Ele não quiser, esse problema simplesmente desaparecerá. É claro que nós devemos cuidar da nossa dificuldade e das nossas enfermidades, mas nós sabemos que Deus, Ele pode criar o problema, uma situação em uma dificuldade, uma solução para a sua vida. Então, nós somos muito pequenos perto do poder que Deus tem para tirar nós do nosso problema, porque o seu amor dura para sempre. A certeza da nossa aliança é essa, é que a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. A palavra amor ou misericórdia, em algumas versões, não é amor baseado em sistema ou sistêmico, passageiro. É o amor de aliança, um amor leal, incondicional e obstinado. Então é um amor muito maior do que aquilo que os seres humanos podem imaginar, de um amor que nós possamos ser baseado e pensar. O amor que não desiste. Salmo 136 continua lembrando que Deus libertou o povo do Egito, abrindo o mar vermelho, e os guiou pelo deserto. O povo falhou, numerosa e pecou, mas a resposta de Deus, cada versículo continuou sendo: porque o seu amor sempre dura para sempre. Então mesmo quando aquele povo pecava e desviava do caminho, o amor de Deus para com seu povo, ele continuava durável e ainda dura para sempre. A eternidade desse amor para sempre significa que esse amor já existia antes de você nascer, até com você hoje, e estará quando você fechar os seus olhos nessa terra. Nada pode nos separar desse amor. Romanos capítulo 8, versículo 39. Então, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta? Nada disso é possível acontecer na sua vida se você refletir no amor que Deus tem para você. A gratidão é uma decisão, não é um sentimento. Nós não agradecemos porque tudo está perfeito. Nós agradecemos porque Deus permanece fiel. Então Ele é fiel, além da sua bondade que dura para sempre, Ele é fiel às promessas que Ele tem feito para conosco. Se nós contássemos a história de hoje em um salmo, como
ele seria? O que nós escreveria em um salmo, em um louvor, a bondade de Deus na nossa vida? Será que você teria maior versículo do que o Salmo 136? É claro que poderia ser muito maior das bondades de Deus. Ele me buscou quando eu estava perdido, porque o seu amor dura para sempre. Ele supriu a minha casa no momento de escassez, por quê? Porque o seu amor dura para sempre. Não vou contar aqui um milagre que Deus fez em questão de sustento, senão essa palavra também vai durar para sempre aqui. Então, quer dizer, ele supriu a minha casa no momento de escassez, porque o seu amor dura para sempre. Ele me deu paz no meio de um luto, porque o seu amor dura para sempre. Confie no Senhor de todo o seu coração, confie em Deus. Quando tudo vai bem, é fácil. O desafio surge quando o cenário muda. A Bíblia nos diz que confiamos em Deus apenas com a nossa mente. Então, o nosso amor, ele é do tamanho da nossa mente, muitas vezes. O caminho reto não é um caminho sem lutas. Não significa que não haverá deserto, mas sim que mesmo no deserto você não andará perdido. O Senhor garantirá que você vai chegar no destino certo. Ele endireita o que o pecado mudou, ou as nossas más escolhas. Ele muda isso para você, para abençoar. Ele muda até as suas más escolhas que nós cometemos. Então, muitos de nós estamos cansados, esgotados, ansiosos, simplesmente porque estamos carregando nós um peso de tentar controlar o amanhã. Muitas vezes nós tentamos controlar o nosso amanhã, estamos nos apoiando em nossos próprios entendimentos, tentando consertar as coisas com as nossas próprias mãos. O convite do Senhor para você hoje é um convite de descanso. Solte as redes, tire o peso dos seus ombros, coloque nos ombros daquele que sustenta o universo. Ore e consulte antes de dar o próximo passo nessa semana. Então, ore antes de dar o seu próximo passo nessa semana. Pergunte ao Senhor: esse caminho agrada ao Senhor? Será que esse caminho que eu estou tomando agrada os caminhos de Deus, ou esse caminho não é bom? Que possamos sair daqui hoje com essa pregação, com o coração decidido e confiar na fidelidade de Deus. Podemos, sabendo que as nossas vidas estão guardadas nas mãos daquele que nunca erra o caminho. Então, ele não erra o caminho. Deixa de lado a reclamação, olhe para o tamanho do seu Criador. Se você está respirando hoje, há um motivo para agradecer. Vamos erguer a nossa voz em gratidão àquele que é bom, que fez maravilha, cujo amor nunca e jamais terá fim. Poderia dizer amém com a pregação desse tamanho? Então nós poderíamos dizer aqui: Senhor, perdoa-nos pela nossa autossuficiência, e alinhamos nossos corações no teu decidir, que o Senhor decida o nosso destino. Hoje não confiar na nossa própria força ou sabedoria. Conduz os nossos passos, endireita as nossas veredas. E nós pedimos isso em quem? Em nome de Jesus. Amém. E que Deus possa abençoar a sua vida e também aquele que tem um ministério que possa ter ouvido essa ministração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.